Por que não contratar autônomo como pessoa física e contratar pessoa jurídica em seu lugar? Eu vou te dar aqui 3 razões para você passar a contratar pessoas jurídicas e não mais profissionais autônomos. E eu vou te dar 3 razões muito simples. Vem comigo aqui. A primeira questão delas é de segurança jurídica. Quando você contrata um profissional autônomo, ele é só uma pessoa em si, que vai desempenhar uma atribuição, uma atividade, e isso é muito importante. Eu já fui profissional autônomo, advogado, e nada de errado com isso. Sendo que quando você contrata um profissional autônomo, é só ele na operação. Então a primeira questão é de segurança jurídica para a relação. Na hora que você contrata uma pessoa jurídica, você não traz somente um profissional para a operação, você traz a empresa dele para a operação, para a relação pactuada civilmente. E dentro desse contexto, doutor, tem mais segurança da onde? Tem mais segurança sim, porque você não está tratando mais com o posicionamento de um profissional, mas sim de uma empresa. Até para o profissional autônomo é importante que ele se posicione como empresa, porque na hora que você vai contratar um profissional, Dr. Leonardo Azevedo, como pessoa física, é uma coisa, ou seja, ele não tem um background, ele não tem uma estrutura de suporte, é só ele. Na hora que vai contratar o Azevedo Advogados para fazer os serviços jurídicos, existe um background, existe um time campeão por trás da estrutura do nome que reforça essa segurança da relação, principalmente com a entrega dos serviços. Você não está contratando o João, a Marisa, está contratando a empresa deles. Tudo bem que as empresas estão por trás delas, grandes personalidades, grandes pessoas que realmente levam a outras empresas ou a pessoas físicas de contratar essa empresa por conta dessa personalidade que está por trás, por conta desse grande player que está por trás da empresa. Mas não diz respeito somente a esse grande player, diz respeito à sua estrutura para a entrega do melhor serviço. Isso deve ser avaliado na hora de você estabelecer relações. O doutor está me dizendo para não contratar um profissional autônomo, pessoa física? Exatamente isso. Não é deixar de contratar, é deixar de contratar como pessoa física. Conduz esse profissional que é top, que você quer ter na tua estrutura como um prestador de serviço e conduz ele para a profissionalização no sentido do empreender, de abrir uma pessoa jurídica. E eu vou te dar, antes de entrar nos outros 2 tópicos, vou te dar uma razão muito simples para isso. Na hora que você traz esse profissional, esse player do mercado, pessoa física como pessoa jurídica, primeiro você está ajudando ele a se posicionar melhor. Segundo, você vai estar levando para ele maior eficiência tributária. Vou te dar aqui um exemplo. Se esse profissional pessoa física é contratado e você vai pagar a ele R$10.000 por mês pela prestação do serviço, esse profissional autônomo tem que pagar de tributação em percentual 43,5% de tributação. 27,5% de imposto de renda tem uma dedução legal. Em média, 5% de ISS e 11% de INSS. Estamos falando de uma tributação elevadíssima. 43,5% de tributação que essa pessoa física vai pagar. De R$10.000, 4.350, menos a dedução legal, vai ficar na base aí de R$3.400 de tributação. Se você pega esse profissional e leva ele para abrir uma MEI, ele vai ter uma tributação mensal em média de R$55. Olha só que benefício extraordinário você está trazendo para esse profissional que você quer na tua estrutura, mas não como pessoa física mais, e sim como pessoa jurídica. Você ajuda ele a ter eficiência tributária, a se posicionar melhor no mercado. Ficou top aí? O mindset que nós precisamos levar para aqueles que estão ao nosso redor. Não diz respeito somente a nós empresários, eu também sou empresário, mas diz respeito também às pessoas que estão conosco. Elas precisam também ter segurança das suas relações. Segundo ponto, afastar vínculos de emprego. Na hora que você contrata uma pessoa jurídica, você já distanciou um degrau a possibilidade de risco de passivo trabalhista. Doutor Léo, mas eu já vi ações na justiça. Um amigo meu, empresário, já sofreu ação na justiça do trabalho, onde ele diz que ele foi obrigado a abrir uma pessoa jurídica, onde a empresa diz que só contratava se fosse um PJ.
E aí ele disse que aquela relação B2B entre as pessoas jurídicas era uma relação fraudulenta para desvirtuar uma relação de emprego. Vou te contar aqui um case que nós tivemos em relação a isso. Uma reclamação trabalhista de uma relação B2B. E o pleito dele era o quê? Descaracterizar a relação contratual civil entre as duas empresas e caracterizar a relação de emprego. Então eu distanciei, na hora que eu contratei um PJ, eu distanciei o passivo trabalhista, o passivo de uma reclamação trabalhista, porque o primeiro pedido dele é o quê? Desconsiderar a relação contratual civil entre as duas empresas. Segundo pedido, reconhecer o vínculo de emprego. Então eu distanciei sim, trouxe maior proteção jurídica para o meu cliente. E nessa ação, essa empresa, ela perdeu. Porque não existia subordinação direta, existia um contrato com um detalhamento específico e preciso do que seria entregue na relação contratual civil entre as duas pessoas jurídicas. E mais, se ele tivesse ganho, se houvesse o reconhecimento desse vínculo de emprego, esse profissional, sócio da empresa, ele teria que pagar a tributação de todo o período como pessoa física. E o passivo dele seria mais ou menos de R$160 mil. E nós ventilamos isso na contestação. Se fosse reconhecido o vínculo de emprego, descaracterizando a relação B2B entre as pessoas jurídicas, nós pedimos ao Judiciário que oficiasse a Receita Federal para que essa empresa pagasse, através do seu sócio, pagasse o recebimento de toda a verba do período, que foi mais de 5 anos, como pessoa física, que ele pagasse a diferença de tributação de PJ para PF. E essa diferença era em torno de R$160 mil ao longo desse tempo. Claro, não teve essa questão porque a ação foi julgada improcedente. Mas o que eu quero dizer nesse segundo ponto é que eu distancio o risco de passivo trabalhista. E se ele vier, eu tenho provas que demonstram que não há pessoalidade na pessoa do sócio na execução do serviço, que não há subordinação, então tenha provas disso. Terceiro aspecto relevantíssimo e o principal, para você não contratar mais profissional autônomo e sim uma pessoa jurídica. Agora, antes de entrar nele, se esse conteúdo está fazendo sentido para você, dá o teu like, se inscreve no canal para você receber mais conteúdos como esse, tá? E o terceiro ponto é o seguinte: economia de dinheiro. Você quer economizar dinheiro nas relações contratuais? Então vem comigo que eu vou te ensinar agora e vou te contar antes um case que nós tivemos. Numa auditoria contratual, nós entramos numa empresa para fazer a auditoria contratual e percebemos várias contratações de profissionais autônomos, pessoa física. Dava mais ou menos, era 80 mil, eu vou fazer a conta de 100 mil, tá? Advogado, então você dá um desconto. Eram mais ou menos 80 mil de contratação mês de profissionais pessoa física. Quando nós pegamos aquilo, eu olhei e disse, nossa, não estou falando de empregado, tá? Todo esse contexto que eu estou trazendo para você é relação contratual civil, prestação de serviço autônomo, pessoa física. E aí quando nós vimos aquelas relações cíveis, aí eu perguntei para o cliente, dentro do procedimento de auditoria contratual, esses profissionais, você está pagando 20% de INSS? Aí o cliente, não, para quê? Eu digo, não, quando você contrata um profissional autônomo, pessoa física, é ônus do contratante pagar para a Previdência 20% sobre o valor bruto pago ao profissional autônomo. 20 mil reais, você tem 20%, 4 mil reais. Nesse caso era 80 mil, então daria 16 mil reais de passivo previdenciário mensal que o cliente não estava pagando por falta de conhecimento. Ele disse, doutor, pelo amor de Deus, e agora? Eu disse, calma, calma. Vamos corrigir para frente, vamos transformar essas contratações de profissionais autônomos em contratação de pessoa jurídica, tá? Vamos ajudá-los a economizar dinheiro também. Lembra lá da economia de dinheiro para o profissional autônomo pessoa física? Vamos regularizar a contratação e acabar com esse custo tributário para a empresa, tá? Doutor, e o para trás, o que é que eu faço? Aí eu disse, você tem duas opções. Você junta tudo, faz uma denúncia espontânea para a Receita Federal, informa a Receita Federal, errei aqui, fiz a contratação,
não paguei, quero pagar, quero parcelar em 60 meses, e aí faz uma denúncia espontânea na forma do artigo 138 do Código Tributário Nacional, e aí você se exime da multa de mora e tem outros benefícios legais. Doutor, mas se eu for levantar os últimos 5 anos, numa conta grosseira, 100 mil por mês vezes 60 dá 6 milhões. 6 milhões vezes 20% dá 1 milhão e 200 de passivo tributário dos últimos 5 anos. É uma conta grosseira. Doutor, não quero, não tenho esse recurso, não me interessa fazer isso. E agora, o que é que eu faço? Aí você tem que orar ou rezar, se agarrar com a sua fé e dizer, pelo amor de Deus, que não apareça a Receita Federal aqui para me cobrar esses impostos. Você está entendendo o nível de gravidade que você pode estar sujeito, o nível de passivo que você pode ter dentro da tua empresa por falta de conhecimento? E agora que você sabe disso, qual é a tua decisão? É continuar contratando profissional autônomo com esse custo tributário, com o risco de passivo trabalhista, com falta de segurança dessa relação contratual? O que é que você decide para o teu negócio? Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa aqui o teu comentário, qual foi o principal aprendizado que você teve. Se você conhece pessoas que precisam ouvir esse conteúdo, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho. Nos vemos em breve.